Como calcular o preço teto de um fundo imobiliário e investir com margem de segurança? É isso que eu vou te ensinar a fazer de forma prática no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te ensinar a calcular de forma prática o preço teto de um fundo imobiliário e investir com margem de segurança. E claro, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu também vou te disponibilizar a ferramenta que eu utilizo para calcular o preço teto e, logicamente, descobrir se um fundo imobiliário tem margem de segurança ou não. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bom, o primeiro ponto é você entender o que é margem de segurança. O conceito de margem de segurança é simples, é basicamente a diferença entre o valor intrínseco de um ativo e o seu preço de mercado. Então, quando você encontra ativos que têm uma diferença entre o seu valor intrínseco e o seu preço de mercado, você encontra um ativo com margem de segurança. Exemplo, né, se o valor intrínseco de uma cota de um fundo imobiliário, né, é R$ 10 e esse fundo imobiliário está sendo negociado no mercado a R$ 8, você tem aí um fundo imobiliário com a margem de segurança. Então, quando você aplica este conceito nos seus investimentos, você, de forma disciplinada, fica mais seletivo com os seus aportes e tende a fazer melhores negócios no longo prazo. E este é um conceito base na filosofia de investimentos do Warren Buffett. Não à toa foi este conceito, né, essa premissa de investimentos que transformou o Warren Buffett em um dos maiores investidores de todos os tempos. Apesar do conceito ficar famoso, né, pela utilização e também pelo sucesso do Warren Buffett, quem cunhou o termo foi o Benjamin Graham. Por isso eu até sugiro que você faça a leitura do livro O Investidor Inteligente. Porque quando você investe com margem de segurança, basicamente você está investindo com uma camada de proteção a mais. Então, se você encontra ativos que deveriam valer mais do que valem, você aumenta a probabilidade de sucesso no longo prazo, diminui a probabilidade de você perder dinheiro ao longo do caminho. E essa é uma base do investimentos em valor. Então, por isso eu sugiro que você faça a leitura do livro O Investidor Inteligente também. Claro, o link está na descrição do vídeo. E por que que investidores, né, fundamentalistas e investidores bem-sucedidos de longo prazo priorizam a margem de segurança? Simples, conforme eu já disse para vocês, isso coloca uma camada a mais de proteção no seu aporte, nos seus investimentos, e logicamente isso aumenta o potencial de retorno no longo prazo e diminui a probabilidade de você perder dinheiro com os seus investimentos. E você faz isso comprando ativos, né, com desconto de 10, de 20, de 15% em relação ao seu valor intrínseco. Claro, esses valores, 10, 15, 20%, isso pode ser aplicado, por exemplo, a fundos imobiliários. No caso de ações, isso pode ser maior, né? 30, 40% em relação ao seu valor, 60% em relação ao seu valor intrínseco. Então, no mercado de ações, você consegue ali fazer essas estimativas com um desconto maior. Já no mercado de fundos imobiliários, né, esses descontos gigantescos é mais difícil de acontecer. Mas, de qualquer forma, você consegue aplicar esse conceito de margem de segurança também investindo em fundos imobiliários. E como você pode calcular a margem de segurança? Bom, basicamente você precisa estimar o valor intrínseco de um ativo, você, né, calcular o preço de um ativo, o quanto esse ativo deveria valer, e comparar isso com o valor de mercado do ativo. Feito isso, né, o que você vai descobrir é se aquele ativo ele tem algum tipo de margem de segurança ou não. Em termos práticos, né, a fórmula é 1 menos o preço de mercado dividido pelo valor intrínseco. Você consegue, então, chegar à conclusão se aquele ativo tem algum tipo de margem de segurança ou não. Exemplo prático, né? Então, o valor intrínseco de uma cota de um fundo imobiliário é R$ 10. No mercado, essa cota está sendo negociada a R$ 9. Então, você tem aí uma margem de segurança de 10%. Então, é assim que você identifica, né, fundos imobiliários que possuem algum tipo de margem de segurança. Bom, Anderson, agora me ensina a calcular, né, o valor intrínseco de um ativo. Beleza, então é isso que vamos fazer a partir de agora. Pronto, agora que você já sabe o que é margem de segurança, vamos então calcular o preço teto de um fundo imobiliário. Bom, para isso, a primeira coisa que precisamos entender é quanto está pagando os títulos públicos federais atrelados ao IPCA hoje. No longo prazo, o objetivo do investidor ele é obter um retorno real acima da inflação. Então, é o investidor ele conseguir minimamente, né, proteger o seu patrimônio
contra a inflação e conseguir um retorno a maior, ou seja, ele protege o patrimônio contra a inflação e ainda consegue ali uma taxa a mais de remuneração, 5, 6, 7% acima da inflação. Esse é o objetivo do investidor ao longo do tempo. Esse é o seu objetivo a longo prazo. Para isso, um dos melhores termômetros que temos é justamente a remuneração dos títulos públicos federais. Então, os títulos públicos federais atrelados à inflação, hoje né, tem uma média ali de IPCA mais 7,33. Anderson, como que eu descubro isso? Porque todo dia essas taxas de remuneração mudam. Sim, essas taxas de remuneração mudam. O que você precisa fazer é basicamente entrar aqui na planilha e preencher a taxa de remuneração dos títulos públicos atrelados ao IPCA no dia em que você estiver fazendo o cálculo do preço teto. Você preenche isso daqui, claro, a planilha de forma automática vai calcular a média de remuneração dos títulos públicos. Hoje, a média de remuneração é de IPCA mais 7,33%. Então, em média, os títulos públicos atrelados ao IPCA hoje pagam IPCA mais 7,33%. Bom, e o título público atrelado ao IPCA, basicamente ali é um título, né, que tem um dos menores riscos, né, em relação ao devedor, pois o devedor é o Estado brasileiro. Então, se formos investir em ativos de renda variável, logicamente a gente quer ativos de renda variável, como é, por exemplo, o caso dos fundos imobiliários, que ofereçam um retorno maior do que os títulos públicos federais, porque estamos assumindo um nível de risco maior. E aqui entramos na segunda parte da planilha, que é justamente você estabelecer o nível de segurança dos fundos imobiliários e também o nível de spread acima do retorno dos títulos públicos federais. Para fundos muito seguros, eu quero que aquele fundo imobiliário me entregue um retorno de pelo menos 1% acima dessa média de IPCA mais 7,33. Se o fundo é seguro, eu quero um retorno de 2% acima dos títulos públicos atrelados ao IPCA. Bom, se o fundo ele tem um risco médio, eu quero um retorno de 3% acima do que os títulos públicos federais atrelados ao IPCA estão me pagando. Agora, se o fundo imobiliário ele é muito arriscado, logicamente, ele tem que me entregar uma remuneração bem maior em relação aos títulos públicos federais atrelados à inflação. Então, por exemplo, se o fundo ele é muito arriscado, então um fundo high yield ou um fundo imobiliário de desenvolvimento, logicamente, eu vou exigir uma taxa de remuneração superior à média ali do IPCA mais 7,33, porque o meu nível de risco é bem maior. Então, nesse caso aqui, eu quero um spread de 4%. Então, eu quero que esse fundo imobiliário me dê um retorno de 4% acima de IPCA mais 7,33. Pelo menos é isso que eu espero desse fundo imobiliário. Então, é assim que chegamos, então, à segunda parte da planilha. É você estabelecer ali o quanto você quer que aquele fundo imobiliário, né, lhe entregue de retorno adicional em relação à média dos títulos públicos atrelados ao IPCA. Bom, vou começar aqui pelo HGLG, que é um fundo muito seguro, então tem um portfólio já grande de empreendimentos logísticos, é um fundo que tem uma carteira considerável de locatários, tem um histórico muito baixo de vacância, tem uma diversificação de receita por inquilino bastante interessante, então é um fundo seguro para investir. Então, vamos à terceira parte da planilha e a parte mais importante desse vídeo. O primeiro passo, né, para você agora calcular ali o valor intrínseco do ativo é você projetar os rendimentos mensais desse fundo imobiliário. E aqui entramos na parte subjetiva, porque é literalmente você projetar esses rendimentos mensais. O que você pode fazer é, verificar o quanto esse dividendo cresceu ao longo dos últimos anos e fazer uma projeção de crescimento para os próximos 12 meses. Então, por exemplo, essa média de crescimento de dividendos é de quanto por ano? Anderson, ao longo dos últimos 2 anos, né? Ele cresceu o dividendo em 8% no ano e cresceu o dividendo em 7% no outro ano. Beleza. Então, você pode fazer uma projeção aí, por exemplo, de um crescimento de 7% nos dividendos para o próximo período, ou um crescimento de dividendos de 6% para os próximos períodos. Anderson, por que não adotar um crescimento maior do que isso? Seja conservador. Quanto mais conservador na sua projeção, maior a margem de segurança. Então, esse é o ponto. Em relação ao HGLG, por exemplo, ao longo dos últimos anos, e aqui é uma das maiores críticas a esse fundo imobiliário,
ele não apresentou um crescimento na sua distribuição de rendimentos recorrentes. Então veja que desde o ano de 2021 ele paga ali 1,10 por cota. Se você é um investidor mais conservador, você pode, por exemplo, adotar essa premissa. Então, você projeta que para os próximos períodos o fundo ele deve continuar entregando R$ 1,10 de rendimento por cota. Então, esse é o retorno esperado, né, de rendimentos mensais desse fundo imobiliário para os próximos 12 meses. Então, esse é o trabalho que você precisa fazer aqui. Então, você pode, né, calcular a média de crescimento desses dividendos ao longo dos últimos 12, 24 e 36 meses e projetar isso para os próximos 12 meses, ou você pode simplesmente verificar o histórico de dividendos desse fundo e se, por exemplo, você verificar que não tem um crescimento de 10, de 8, de 7% nos rendimentos, você ser conservador e projetar esses mesmos rendimentos para os próximos 12 meses, ou você pode ali projetar um crescimento de 5, de 6%, né? Claro, isso considerando a média de distribuição de dividendos ao longo dos últimos anos. Aqui, né, vamos ser um pouco mais conservador e vamos considerar que o fundo deve continuar entregando aí R$ 1,10 de rendimentos por cotas ao longo dos próximos 12 meses. E como é um fundo que, na minha visão, é um fundo bem seguro, né, um dos fundos bem tranquilos de logística, pô, eu quero um spread aqui de 1%. Então, vou preencher aqui na planilha o spread de 1%. Então, o seu trabalho aqui nessa terceira parte da planilha é basicamente preencher a projeção de rendimentos e também colocar aqui o spread que você espera obter com aquele fundo imobiliário. Então, feito isso, a planilha já te informa, ó, o preço teto do HGLG é de R$ 158,50. Então, você comprar esse fundo imobiliário com base nessas premissas, né? Pô, o preço teto, o preço máximo que você deveria pagar é de R$ 158,50. No mercado, o fundo ele está sendo negociado a R$ 157,37. Então, você vem aqui, claro, coloca, né, o preço de mercado do fundo imobiliário. Então, chegamos à conclusão aqui que você tem uma margem de segurança ali de 0,71%, considerando essas projeções. Então, hoje, comprando, né, o HGLG a 157,37, você teria uma margem de segurança ali de quase 1%. Pô, Anderson, eu vi aqui que nos documentos, né, na apresentação de incorporação do HGLG, né, em relação ao LVBI, também ao PATL, o gestor ele me explica, né, deixa claro lá no relatório que eh, rendimento projetado para os próximos períodos é de R$ 1,17 por cota. Beleza, então eu vou assumir isso como premissa. Então, nesse caso, o preço teto desse fundo imobiliário seria de R$ 168,58. Assim sendo, né, considerando o seu preço de mercado hoje, você teria uma margem de segurança de 6,65%. Então, veja que nos dois cenários, né, com aumento ou não na distribuição de dividendos, você teria ali margem de segurança para investir no HGLG. Isso considerando essas premissas. Agora, vamos considerar, por exemplo, um fundo imobiliário que já tem um risco mais alto, como é, por exemplo, o caso do Tegar 11. Para quem não sabe, o Tegar 11 é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Então, ele trabalha com a venda de loteamentos, ele constrói prédios e realiza a venda desses prédios. E alguns desses prédios, por exemplo, são prédios residenciais, enfim. É um fundo imobiliário que trabalha com incorporação imobiliária. Então, é um fundo onde boa parte das suas receitas advém justamente desse tipo de desenvolvimento imobiliário. É claro, ele tem uma parte ali da sua carteira que também envolve crise, mas grande parte dos seus resultados advém do desenvolvimento imobiliário. Então, logicamente, é um fundo imobiliário mais arriscado. Então, nesse caso, por ser um fundo imobiliário mais arriscado, logicamente eu vou exigir um spread maior. Então, eu quero um retorno de 4% acima dos títulos públicos federais, porque é um fundo imobiliário mais arriscado. E o Tegar 11, ao longo dos últimos 12 meses, ele entregou R$ 1 por cota. Esse fundo, antigamente, né, períodos passados, ele até entregava mais dividendos, mas é um fundo que está sendo impactado, né, por taxas de juros mais elevadas. Além disso, né, o funding ali para o financiamento imobiliário reduziu, então está bem restrito. Isso tudo acabou afetando esse fundo imobiliário. Então, o fluxo de vendas diminuiu, os resultados, logicamente, também diminuiu, e é um fundo que
ao longo do ano de 2026, né, tende a continuar nesse mesmo panorama. Então eu acredito que é um fundo que pelo menos deve continuar entregando R$ 1 por cota aos seus cotistas ao longo do ano de 2026. Então, essa é a minha projeção de rendimento para esse fundo imobiliário. Considerando, né, o spread que eu quero e também essa projeção de rendimentos, o preço teto desse fundo imobiliário hoje é de R$ 105,93. Então, o que a planilha está me falando é, ó, o preço desse fundo imobiliário hoje deveria ser ali, né, de R$ 105,93. Só que no mercado, ele está sendo negociado a R$ 93,20. Então tá aqui, ó, R$ 93,20. Nesse caso, você está investindo em um fundo imobiliário com base nessas premissas aqui, com uma margem de segurança de 12%. Então é basicamente assim que você calcula o preço teto de um fundo imobiliário. Existem outras formas, mas essa é uma das formas mais tranquilas de você calcular o preço teto. E aqui não existe fórmula mágica, não existe milagre, né? Então, o, o quanto você vai exigir de spread para um fundo imobiliário, pô, é sua consciência que vai determinar. A sua projeção de resultado, pô, é sua consciência que vai determinar. Eu prefiro ser mais conservador, porque sendo conservador, você consegue, né, ter ali um nível de segurança maior na sua projeção de preço teto daquele fundo imobiliário. E qual é a chave dessa planilha? A chave dessa planilha é você basicamente, né, procurar fundos imobiliários que justamente têm algum tipo de margem de segurança. Só que aqui temos alguns cuidados. Primeiro, é você superestimar o valor, né, de um fundo imobiliário. Pô, fundo imobiliário, né? Eu acredito que ele vai entregar daqui a 6 meses R$ 1,15 por cota. Pô, então quer dizer que o preço teto dele é de R$ 121. Mas será que a sua premissa ela é uma premissa conservadora ou você, né, está com uma premissa bem agressiva, com uma premissa bem arrojada? Você está superestimando o valor daquele ativo. Então, esse é um erro comum e que o investidor ele tem que tomar bastante cuidado. E aqui, o principal ponto desse vídeo também, o fato de você calcular o preço teto de um determinado ativo não exclui a análise qualitativa. O ponto é você encontrar ativos de boa qualidade que tenham algum tipo de margem de segurança. Esse é o ponto desse vídeo, entendeu? Não dá só para você ficar brincando aqui com a projeção de rendimento de um fundo imobiliário, o nível de spread que você vai exigir e, né, ficar encontrando ali margem de segurança à torta e à direita para qualquer fundo imobiliário. Esse não é o objetivo. O objetivo é você identificar ativos de qualidade. Então, por isso, antes de você calcular o preço teto de um fundo imobiliário, você tem que fazer toda uma análise anterior a isso. Você tem que analisar a geração de receita, você tem que analisar a diversificação de imóveis, a diversificação de inquilinos, você tem que analisar os diferenciais competitivos daquele fundo imobiliário, a gestão desse fundo imobiliário, o histórico de vacância, o histórico de indicadores. Tudo isso deve ser feito antes de você, é claro, né, porventura aqui calcular o preço teto de um fundo imobiliário. Então, muito importante você analisar os fatores qualitativos. O cálculo de preço de um fundo imobiliário é a última coisa que você vai fazer, beleza? Outro ponto importante aqui é que o preço teto dos fundos imobiliários muda com o tempo, porque as taxas de juros mudam, o preço dos títulos públicos, a taxa de remuneração dos títulos públicos também muda. Os fundos imobiliários mudam com o tempo, então essa análise ela não é estática, né? Então é importante deixar isso claro também. E outra coisa, o preço teto aqui, ele vai mudar de investidor para investidor. Investidor que olha para o HGLG e vê um nível de risco hoje maior do que eu vejo. Então, isso também é um outro fator que influencia, né, o cálculo do preço teto de um fundo imobiliário. Então, são pontos que você deve levar em consideração. E aqui, outro ponto importante, né? Ô Anderson, o preço teto aqui do fundo imobiliário é de 158,50, o que foi informado pela planilha. Pô, hoje ele está sendo negociado no mercado a R$ 157. Né? Margem de segurança é pouco, então não vou investir. A análise ela não deve ser feita dessa forma. Pô, ou o fundo, por exemplo, pode estar sendo negociado a R$ 159. Pô, a margem de segurança aqui é praticamente inexistente, então não vou investir. Então, você deve ponderar também isso tudo nas suas decisões. Então, buscar a margem perfeita pode fazer você ficar de fora de bons ativos, né? Então,
tenha bom senso nisso também, né? O fundo imobiliário é muito bom, né? O fundo imobiliário tem um histórico excelente, tem uma gestão muito boa. Pô, a margem de segurança aqui é pequenininha, né? A margem de segurança é pequenininha. Então eu não vou investir nesse fundo imobiliário, né? Cuidado com isso também. Então, assim, pondere, né? Leve isso em consideração na hora de você fazer o seu aporte. Então, aqui no caso do HGLG, por exemplo, a margem de segurança era bem pequenininha, né? Quase ali de 1%. Ah, então eu não vou investir porque a margem de segurança é pequena. Então, cuidado com essas ponderações também. Evite fundos imobiliários que não tenham margem de segurança ou pior, né, que essa margem de segurança, além de ser inexistente, pô, ela pesa contra a sua decisão de investimento. Então, por exemplo, né, cota de mercado hoje do fundo é de R$ 190. Então, pô, a planilha está informando que o preço teto é 158, pô, mas a cota de mercado é 190, então a margem de segurança aqui é de menos 20%. Será que vale a pena investir? Esses são os pontos que você deve ponderar. Pô, a cota de mercado é R$ 200, a margem de segurança aqui é negativa, em mais de 26%. Então, será que vale a pena investir nesse imobiliário agora? Então, esse é o ponto. Então, assim, margem de segurança, né, pequenininha, pelo menos tem margem de segurança. O ideal é que você evite fundos imobiliários que tenham ali uma margem de segurança negativa e muito negativa, né? Então, são pontos que você deve levar em consideração. Então, cuidado, né, para você não ficar parado, né, por conta aí dessa questão do preço teto, ou de você ficar preso ali no preço teto e não fazer nenhum tipo de aporte nos fundos imobiliários. Então, você deve levar isso também em consideração na hora de você fazer os seus aportes. Então, para fechar esse vídeo, então busque, né, fundos imobiliários ali que tenham algum tipo de margem de segurança ou que pelo menos, né, não tenha uma margem de segurança negativa, ou seja, que não tenha margem de segurança nenhuma. Então, evite esses fundos que não têm margem de segurança nenhuma e invista com sabedoria e inteligência, sabendo que além de calcular o preço de um fundo imobiliário, você também tem que levar em consideração a qualidade daquele fundo imobiliário. Tenho certeza que aplicando esses conceitos nos seus investimentos, você se tornará um investidor melhor no longo prazo. Então, se você quer ter acesso a essa planilha, eu vou deixar essa planilha disponível para alguns de vocês. Basta entrar em contato comigo nos comentários que eu vou te mandar o link para você também fazer o cálculo do preço teto e descobrir se os fundos imobiliários que você tem em carteira tem algum tipo de margem de segurança. E o principal aspecto desse vídeo, o importante não é apenas encontrar a margem de segurança, mas encontrar a margem de segurança em ativos de alta qualidade. Esse é que é o grande ponto do vídeo. Porque não adianta nada um ativo ele ter margem de segurança, entre aspas, né, uma falsa margem de segurança, sendo que na realidade ele não tem qualidade nenhuma. Então, por exemplo, pô, o fundo tem um alto dividend yield, tem um desconto grande em relação ao valor patrimonial, tem uma margem de segurança gigantesca. Mas é um fundo que não tem qualidade. É um fundo que não tem boas perspectivas para o longo prazo. Então, isso não é uma margem de segurança, pode ser uma falsa margem de segurança. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, com a questão de não analisar somente a margem de segurança, não encontrar somente a margem de segurança, mas encontrar a margem de segurança em ativos de alta qualidade. Então, antes de calcular o preço teto de qualquer ativo, antes de encontrar a margem de segurança em qualquer ativo, faça primeiro a análise qualitativa desse ativo. Identifique se aquele ativo é um bom ativo, se tem bons fundamentos, se tem boas perspectivas. Daí sim, você faz então o cálculo do preço teto, encontra então a margem de segurança. E cuidado com as falsas margens de segurança. Então, o fundo, ele tem uma margem de segurança, entre aspas, grande, tem um desconto grande em relação ao valor patrimonial, tem um dividend yield alto, mas no final do dia é um fundo imobiliário que não tem qualidade nenhuma. Então, no final das contas, não é uma margem de segurança, né? É uma falsa margem de segurança. Então, tome cuidado com isso. Mas, de qualquer forma, se você estudar os fundos imobiliários, analisá-los com cautela, também com sabedoria, identificar a qualidade e ainda assim descobrir fundos que, apesar dessa qualidade toda, tem margem de segurança, eu tenho certeza que você será um investidor mais seletivo e tomará decisões mais assertivas ao longo do tempo. E eu espero, né, que com esse vídeo eu te ajude, né, a tomar essas decisões
ao longo do caminho. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, claro, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E basta entrar em contato comigo que eu te mando a planilha através aqui dos comentários, beleza? Bom, forte abraço, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Valeu!